Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e hoje nós estamos com o nosso irmão Eduardo Martins, do Rio de Janeiro, que estava compartilhando as suas experiências com o Senhor, como Deus foi aos poucos trabalhando, toda a dúvida, todo esse velho homem que se levanta e que age na vida de todos nós. Todos nós enfrentamos dificuldades de entender a palavra, de compreender a obra do Senhor, do trabalhar do Senhor, que é porque a gente passa por dificuldade, né? Se Deus está conosco, por que o Senhor permite certas coisas na nossa vida? E Deus, Ele é o nosso Pai, né? E todo Pai, Ele disciplina e corrige o filho que Ele ama. Então nós precisamos descansar e confiar nesse Senhor, que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. E eu gostaria de perguntar a respeito, como o irmão compartilhou bastante das coisas que Deus foi mexendo internamente, né? Que Deus trabalhou muito na área da rejeição. Então, eu gostaria que o irmão compartilhasse assim, as suas experiências de sentir essa restauração interna, né? De rejeição, perdão, essa cura interior que o Senhor processa no nosso coração. Eu quando comecei a ler e a entender a palavra, e foi ministrado muita coisa a parte de perdão, né? Como eu tinha um problema muito sério de rejeição do meu pai, de não ser um cara muito presente, isso eu acho que muitos pais são assim, né? Então, assim, eu já conheço várias pessoas com esses testemunhos do que o pai não seja presente, e pelo fato de ter 4 filhos, e ele não ter um carinho, não falar para você que te ama, e cobrar de você para que você não fala que ama ele. Enfim, isso vai amargurando, e isso foi um do que eu conversei muito com o Flávio, né? E foi daí que nós começamos a conhecer a palavra. E eu comecei a ler e essa parte foi me falando muito sobre o perdão, de perdoar. E eu sou gêmeos, né? Eu tenho um irmão que hoje mora em Goiânia. E eu não falava com ele. Já tinha 1 ano, quase 2 anos, que eu não falava com meu irmão. E veio essa parte de perdão, de liberar perdão, de pedir perdão para ele, né? De a gente acaba se acusando e falando mal um do outro, e presencialmente, né? E depois que você conhece, você vai vendo que você ultrapassou os limites, né, do limite dele, né, até ninguém gosta de ouvir essas coisas que a gente fala, né, quando está com sangue quente. E aquilo foi martelando. Assim, hoje a gente conhece que o Espírito está dentro de nós e que a gente tem uma voz que fala, né, com a gente. O próprio Espírito fala. E essa voz é real. Então eu tenho uma experiência própria que essa voz é real. Sabe o que é uma voz? Você está tomando banho e tem um espírito falando assim, ó, pede perdão pro teu irmão. Pede perdão pro teu irmão. Aí tu tá lá almoçando, tá na cozinha e aquela voz ficava, pede perdão pro teu irmão. Ficou 3 dias direto essa voz falando comigo, pede perdão pro teu irmão. Pede perdão. E eu falei, tá bom. Aí eu tive que pegar o telefone, ligar para ele, porque ele estava em Goiânia. E eu falei, quero falar com você. Aí ele já meio receoso, não, o que é que você quer falar? Aí eu falei, eu quero te pedir perdão pela maneira que agia, eu acho que eu não deveria ter agido daquela maneira, cada um tem seus pontos fortes, cada um tem seus pontos fracos, não sou eu que tenho que te acusar, entendeu? E aí começamos a conversar, né? E aí quando ele veio para o Rio, a gente conversou presencialmente, aí foi, mas você é isso, aquilo, aí já sobe aquele sangue, já fica fervendo, né? Porque ele começa a te acusar, e aí você tem que entender que ele não conhece a palavra ainda, então você não pode cobrar dele. Né? Aí tu começa a orar e começa a pedir para liberar perdão para ele, porque ele está te acusando e você não pode fazer a mesma coisa que ele faz. Isso é um dos mandamentos que está, né? Então, assim, aí eu comecei a liberar perdão para ele, pedir perdão, mesmo sabendo que aquela coisa, o culpado não era eu, né? Tudo proporcionou por um motivo que ele causou e, enfim. Mas se você alimentou aquela briga, aquela discórdia, também passa a ser culpado, né? Então eu fui pedir perdão para ele. Hoje a gente se fala praticamente todo dia pelo WhatsApp, né? Porque ele mora longe e conversa muito, toda noite a gente conversa. E essa parte de perdão foi uma coisa que trabalhou muito rápido, né? E eu falei assim, agora eu tenho que pedir perdão pro meu pai. Aí veio aquela voz de novo e falou assim, não, por enquanto não. Agora não é seu pai, é sua madrasta. Aí eu falei, não, minha madrasta não.
Não, minha madrasta não. Mas eu falei, não, a tua primeira é a sua madrasta. E aí eu falei, caramba, o Espírito não falou madrasta, falou o nome dela, né? E aquilo eu falei, não, e aquilo para mim, eu falei assim, eu posso pedir perdão para o Deus e o mundo, mas para ela não, né? E ficava naquilo, e ele falou, não, é para ela. Aí Deus me levou em Angra, onde ela estava com meu pai, ele foi internado, e aí nós ficamos lá em cima, aí Deus falou assim, agora, e aquela vozinha falou assim, pede perdão para ela. E ela lá em cima, eu pedi para todo mundo descer, e ficou ela num quarto e meu pai deitado, né, que estava inconsciente. E aí eu quero te pedir perdão pela maneira que agi, do que eu falei, o que eu pensei, me expus, né? Aí tu se sente assim envergonhado das coisas que tu falou, né? Mas antes você falar, o problema é dela, se ela acha que eu acho isso ou não, o problema é dela, não tem nada a ver com isso, se ela gostou ou não, o problema é dela. Mas aquilo você vai vendo que não é de agrado, né, de Deus. E Deus vai mostrando, o Espírito vai mostrando dentro da gente o que a gente tem que fazer, né? E eu sou um cara que todo mundo me conhece. E assim, tiver num grupo familiar, e se eu tiver dúvida, eu vou falar mesmo do que acho que tem que ser, o que não é, para que as pessoas me esclareçam. Entendeu? Se mudou um horário de um grupo, eu já pergunto, o que foi que mudou? Por que mudou? É de Deus isso? Não é? Então, aí o pessoal fica, pô, mas ele falou isso, falou aquilo, não sei o que, babá. É o meu jeito. E o próprio Flávio já me falou, Deus, a maneira de Deus tem de trabalhar na minha vida é me expondo. Eu explodo para depois ver que eu falo assim, poxa, eu podia ter pensado, conversado com o Flávio, procurado saber por que eu já me explodi. Então é a maneira que eu tenho de me expor, né? Que eu acabo me expondo para todo mundo, é meu temperamento, né? E aí vai aquele problema todo, e as pessoas ficam achando isso de mim, aquilo, e aí você vê que não era aquilo, e você vai trabalhando aquela parte de temperamento, de rejeição, aí tu já acha que a igreja já está te olhando de diferente, pelo fato de você ser explosivo e falar muito, né? E duvidoso, né? Que eu fico pensando, eu fico olhando a ver o que as pessoas vão falar, e fico vendo conforme aquela parte toda, se cabe, né? E aí as pessoas vão me olhando e eu vou ficando só intercedendo, né? Porque depois eu falo assim, pô, eu não tenho que pensar isso, eu não tenho que pensar aquilo, e fico pensando as coisas. E aí Deus vai trabalhando nessa minha fase, entendeu? Mas em perdão eu já trabalhou muito, né? E rejeição também. E as outras também, porque agora eu estou assistindo A Cura Interior, são 3 CDzinhos, eu acabei o primeiro agora, e aí tu vai vendo como Deus trabalha. E eu assisti o último culto lá, né, no Rio de Janeiro, e eu fiquei prestando atenção em cada testemunho dos irmãos. Todos os testemunhos de cada irmão, de dúvida, de qualquer coisa, está no CD. Tudo que o Sérgio falou, os irmãos compartilharam. As dúvidas dele, o maneiro de ser, como tem que ser feito, né? Como tem que se proceder, né? em cada testemunho que elas vão falando com outras pessoas, e você vê que o Sérgio falou aquilo. Aí a gente fica ligando uma coisa com a outra. E eu tinha dúvida do que o Sérgio falava. E o Sérgio não teve contato com nenhum testemunho daquele, né? E a gente vai vendo como esse material que a igreja tem é rico nas informações. E assim, como as coisas se encaixam uma nas outras. Muitas coisas eu ainda tenho dúvida, que Deus vai me esclarecendo ainda, mas eu estou lendo, porque assim eu tenho que fazer o beabá ainda, né? Que é meditar dia e noite, essas coisas que é muito difícil para mim ainda, mas eu não tenho esperança, é perseverança, que eu não vou conseguir. E no grupo familiar, você citou várias vezes o grupo familiar, né? Quais as suas experiências com o grupo, assim, que mais você sente que Deus opera na reunião do grupo familiar? Tem pessoas que ainda não frequentam o grupo familiar, tem pessoas que ainda não abriram suas casas para o grupo familiar. Como é, assim, que Deus conseguiu trabalhar no teu coração? Porque iniciou, né, a vida de vocês com Deus, começou com uma reunião, não era exatamente do grupo familiar, mas era uma reunião em casa, né, que vocês recebiam a palavra. No início foi uma reunião que levava bastante tempo, né? E aí a gente jantava, fazia aquela coisa toda, porque a gente chegava do trabalho, levava um tempão.
Então, e depois o próprio Flávio foi mostrando pra gente qual era a visão e como que funcionava um grupo familiar, né? A ordem, né? Que tinha aquela parte do oralê, tinha os louvores, e a gente, no início, era tão energia de conhecer rápido que demorava muito os testemunhos e o compartilhar da palavra que tinha. Nos grupos familiares hoje a gente tem crescido, né? Tem muitas pessoas que frequentam o grupo, né? Hoje a gente não está frequentando muito porque eu tenho um neném pequeno de 1 ano e 7 meses. Depois que ele nasceu, ficou muito ruim de ficar indo para vários grupos, né? O que antigamente a gente ia em 2 grupos, né? Tem do Jacarepaguá, lá do Ilha, da Roberta. E hoje não, hoje eu faço só o meu mediante essa situação, né? Apesar de estar perto, né? Jacarepaguá, na Praça Seca é perto, né? E tem o das irmãs de Realengo, mas não dá para ir por locomoção, né? E pelo fato de ter um neném pequeno que não consegue ficar quieto, parado muito tempo. Mas assim, ela vai ministrando, porque assim, eu tenho no grupo o Paulinho, né, que é lá e ele fala as coisas, né, apesar de ser um cara que fica falando assim muito rápido e rindo, e a gente fica naquela coisa, e às vezes fica difícil de entender o que ele fala, mas ele tem horas que ele ministra o que realmente você quer ouvir, né? O próprio Flávio. Então assim, são pessoas que eu acho fundamentais no Rio de Janeiro nessa parte, né? A minha esposa também, se você parar para conversar com ela, tem horas que a gente fala assim, eu tenho que apertar a tecla SAP em mim, porque eu já não estou entendendo do que você está falando, que ela tem um conhecimento tão grande nessa parte que tu fica... E ela, para liberar a palavra, é de Deus, né? Fala muito bem dessas partes de material, por isso que eu sou representante e peço para ela vender. Eu falei, vai vender porque tu conhece mais do que eu disso aí. Então eu fico procurando conhecer dos livros, né? Mas dessa parte assim... E essa parte de vender livro lá em casa é uma bênção. Porque se ela puder, ela dá para todo mundo os livros. Sai distribuindo livro para Deus, para vizinho, para tia, sei que. Eu falei assim, mas meu amor, a gente é representante. A gente não é doador de livros, né? Mas amém, você quer dar para quem? Dá. Se você sentiu que é para dar, dá, não tem problema, né? Que é para alimentação dela, então tá bom. Mas a gente fica, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o quê? Não vendeu nada, né? Tá bom. E aí a gente vai, e nos grupos, né? Hoje tem uma pessoa nova, vai revezando, né? Tem pessoas que às vezes começam num grupo, mas eu não sei o que acontece, que eu não sei se a palavra, ela entra e ela começa a ter algum bloqueio, porque são pessoas que têm outros tipos de religiões, né? E às vezes elas se afastam. Mas elas se afastam do grupo, mas ficam ao redor. Ela liga pra gente, manda... Quando tem algum problema, ela fala com a gente pelo WhatsApp, principalmente com a minha esposa. Olha, aconteceu isso comigo, tal, não sei o que. Acho que Jesus quer trabalhar nisso. Estou lendo mais a Bíblia agora que eu estou em casa, não sei o que. Ela parou de frequentar, mas ela continua nos seguindo como a gente, como um auxiliar dela nessa palavra, entendeu? E isso, o grupo tem... A minha esposa faz simulados, né, com 2 pessoas à noite, que também frequentava o grupo e hoje não está frequentando com frequência, né? Uma vez ou outra, muito raro, mas ela faz a cura interior com elas, entendeu? Então, uma vez por semana, entendeu? São pessoas que ficaram no grupo e elas não sei se é porque às vezes sai do trabalho para ir para o grupo, fica uma coisa distante ou fica cansativo, ela ainda não amadureceu a importância que tem o grupo familiar, entendeu? Essa alimentação, esse compartilhar, né? De estar com as pessoas lá, de testemunhar, de ouvir a palavra. E isso, a minha esposa está fazendo isso crescer dentro dela, né? Junto com a cura interior. Entendeu? É muito importante, né, que todos nós venhamos estar sempre junto, acompanhando, porque Deus sabe o momento de despertar um coração, né? Nós também, assim, nós não chegamos logo de cara e nos entregamos, porque nós temos essas resistências, mas o Senhor aos poucos vai trabalhando, vai trazendo algumas dificuldades para que a gente venha se abrir, né? E aí, assim, o Senhor conclui essa obra. Então, gostaria que o irmão desse uma despedida, um recado, né, para os nossos telespectadores daquilo que o Senhor colocar no teu coração. Olha, um recado que eu tenho para dar é o seguinte: abracem os materiais, porque assim,
quem não gosta de ler, quem não tem tanta facilidade em ficar lendo, porque às vezes quem começa a ler dá sono, tem vários demônios que vêm tomar conta de você para que você se afaste daquilo. Começa a ouvir. Então, assim, ouve o CD, bota um fonezinho à noite, fica ouvindo no laptop ou no celular. Você tem o aplicativo para você ouvir ministrações que já foram passadas, né, do próprio Sérgio, dos encontros, domingos. Então, assim, vai alimentando naquela parte toda ali, entendeu? E esses CDs são muito bons, muito, assim, que isso abre dentro de você uma porta para que o Espírito trabalhe dentro de você melhor, né? E isso foi o que aconteceu comigo, assim, eu fico lendo, o pouco que eu leio, Deus já me mostra que é por ali. Às vezes eu nem comecei a ler, só pela iniciativa que eu tive de fazer, meu irmão fala e minha esposa também fala que é só a decisão, de você ter a decisão. Eu falo, mas na onde tem essa decisão que eu quero saber? Eu não encontro essa decisão, porque quando você começa, você tem que resolver o negócio da criança, você tem que ir para ali, tudo te puxa para que você não continue fazendo aquela parte, entendeu? Então, assim, é onde eu peço para o pessoal e assim oriento para que façam, né? Leiam, né? Tem esse CD da rejeição que é muito bom, né? O Seja Próspero tira muitas dúvidas do como trabalhar na parte financeira do homem. Não é só para você ganhar dinheiro, é para você ser próspero em todos os sentidos. Então, assim, é um livrinho que eu encomendei 10 e me mandaram 20. Eu falei assim, eu acho que é para trabalhar em mim. Então, eu liguei para a Beatriz e falei, Beatriz, veio errado. Vieram 20. Ela, não tem problema. Aí ela foi me mandou uma nota. Eu falei, pronto. Então, eu acho que é onde eu tenho que trabalhar. Se eu pedir 10, vieram 20, é onde eu tenho que trabalhar aqui, né? E é um livrozinho pequeno, mas a informação que tem dentro, o conteúdo dele é muito valioso, muito bom. Entendeu? A cura interior também é espetacular. O CD, então, eu recomendo que ouvem os CDs. Né? O livro é um básico de tudo ali, mas os CDs, se você parar para ouvir uma ministração por dia ali, vai ter um crescimento muito bom. É verdade. Então, nós temos que nos alimentar, né? Tudo isso que nós compartilhamos agora é através da alimentação que o Senhor opera dentro do nosso coração, para que nós possamos, e não é papo de vendedor, né? São materiais que a gente tem experiências pessoais de receber essa cura, essa transformação através das palavras que estão na Bíblia, né? Onde o Senhor inspira. Então, eu agradeço a tua presença aqui. Foi meio na hora aqui a nossa entrevista, não foi nada combinado, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele está no controle, né? Que Deus possa abençoar lá no Rio de Janeiro e continue prosperando essa obra, né? Amém? Então nós ficamos aqui e até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.